Olá, pessoal do ensino médio. Vamos então para mais um vídeo da série Esquenta Bio e o nosso tema de hoje então é hipótese endossimbiótica. Vamos entender então o que essa imagem está querendo nos mostrar dentro dessa teoria da hipótese endossimbiótica, né? Essa hipótese ela foi proposta então para explicar a origem das células eucarióticas, que são aquelas células mais complexas quando comparadas de uma célula procariótica, tá? Ela vai se basear no fato de as mitocôndrias e os cloroplastos então apresentarem muitas similaridades com relação aos organismos procariontes. Então a gente parte do princípio de uma célula simples, certo? Uma célula procariótica que com o tempo ela vai sofrendo pequenas modificações, incorporando pequenas estruturas que vão ser consideradas benéficas, né? Que vão diferenciar então numa célula animal de uma célula vegetal, tá? Então são semelhanças relacionadas ao tamanho, à forma, à presença de ribossomos, a existência de DNA circular e a capacidade de autorreplicação dessas organelas. Nós estamos falando das mitocôndrias e depois dos cloroplastos. Então, de acordo com esta hipótese, né, essa célula eucariótica primitiva, né, teria o quê? Englobado, né, uma célula procariótica, ou seja, uma bactéria. Então, com o passar do tempo, ó, antes de ter englobado essa célula procariótica, tá? Que se entende que poderia ser então uma bactéria, e aí foi adquirindo assim, e essa bactéria com uma capacidade de utilizar o oxigênio e produzir energia própria, acabou ficando, né, interessante dentro dessa célula. Então, por que eu vou destruir uma estrutura que é importante para mim, né? Então, olha lá, a célula primitiva, ela começa então, a sofrer, né, na membrana plasmática invaginações que vão gerar o que a gente chama de núcleo. Então, olha lá que bacana, né? De uma célula procariótica, eu tenho então uma célula eucariótica, tá? Então, eu saio de uma estrutura mais simples e começo a ter aí um conjunto maior de endomembranas, a gente pode dizer isso, formando a região do núcleo e começando a formar, então, a parte externa. Até chegar um momento em que ela vai englobar, né, um procarionte que tinha sua finalidade de produzir energia por conta própria, coisa que a célula não fazia sozinha, né? Então, a bactéria, né, simbionte, por sua vez, teria encontrado proteção, né, essa bactéria teria encontrado proteção aqui dentro e a célula hospedeira viu nessa estrutura algo importante. Essa associação simbiótica, né, foi muito bem sucedida e posteriormente ocorreu a incorporação de uma outra bactéria, né? Que então, olha lá, saindo deste desenvolvimento, a gente vai dar origem com a incorporação desta bactéria que conseguia produzir energia e que vai dar origem às mitocôndrias, né? Deu origem às células animais. E aí nós temos, e aí vai surgir aqui, né? A diferenciação de uma célula animal, um grupo se diferenciou para este lado e um grupo ainda dessa mesma célula que contém mitocôndrias agora, ela vai incorporar uma outra estrutura também com capacidade de produzir o seu próprio alimento, né? E aí, ó, essa simbiose, ela então acaba gerando o quê? Células vegetais. Essas células vegetais, elas têm a característica de ter então cloroplasto, que é aquela organela capaz de produzir, né, de realizar a fotossíntese. Então a gente entende o surgimento, né, a gente consegue ter uma ideia, essa é a teoria mais aceita até o momento, de como teriam surgido, né, as mitocôndrias e como teriam surgido os cloroplastos. Por que é uma teoria com relação a isso diferente das outras organelas? Porque são duas organelas que apresentam um material genético específico. Tanto é que a mitocôndria, né, no caso das células animais, né, a mitocôndria que a gente herda não é do nosso pai, é só da mãe, que é a mitocôndria, né, do lado materno. Então, ou seja, né, material genético que vem da nossa mãe. Então,
De acordo com essa teoria, então, a gente tem o surgimento, né, da mitocôndria e dos cloroplastos. Então, eles teriam se formado pela associação entre cianobactérias, né, que seriam, então, estruturas com capacidade de fazer fotossíntese, tá? E células eucarióticas que já haviam feito o quê, né? A simbiose com uma outra célula mais simples, mas que conseguia produzir energia e que aí deu origem às mitocôndrias, né? Então é isso. Então eu posso dizer que essa imagem, ela representa, na verdade, o quê? A hipótese mais aceita da endossimbiótica, a hipótese endossimbiótica, que é como que surgiu as mitocôndrias e como que surgiram então aí os cloroplastos, né? Quando a gente tem cloroplasto, a gente tem aí uma célula vegetal. Quando a gente não tem cloroplastos, né, a gente tem uma célula animal. Então é essa teoria que eu queria falar para vocês sobre isso. De uma célula primitiva que foi ganhando revestimento interno para formar o núcleo, né? Por isso que a característica do núcleo, da membrana nuclear, é muito parecida com a característica da membrana da membrana celular. E aí, com o tempo, essa célula agora incorporou um organismo com característica de produzir energia e gerou as células animais. E esse mesmo organismo que gerava energia incorporou agora uma que conseguia produzir o seu próprio alimento, né? Que são os cloroplastos, que são organelas importantes aí para o processo da fotossíntese, tá bom? Bom, o que eu queria falar com vocês era isto e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.